το ελληνικό αλφάβητο. Alfa, Vita, Gama, Delta, Epsilon, Zeta, Eta, Theta, Iota, Kappa, Lambda, Mi, Ni, Psi, Ômicron, Pi, Rho, Sigma, Taf, Y, Phi, Rhi, Psi, Ômega. Meu nome é Nicolas, eu vou falar para vocês hoje um pouco sobre o alfabeto grego, o grego moderno, tá? Então, a letra alfa tem o mesmo valor do A em atleta, em navio. A letra vita, bom, com a letra vita acontece um fenômeno que é ao contrário do que acontece em espanhol. O espanhol, nós temos o V, em espanhol se lê B, então uma palavra como vida se lê bida, que é o B corta. Em grego, ao contrário, em grego o B se lê como V, então vita e não beta. O beta é do grego antigo. O som do B, se eu quiser grafar B em grego, eu tenho que escrever o Mi e o Pi. Na verdade, eu estou sonorizando o P, porque o P e o B têm o mesmo ponto de articulação, só que o P é mudo e o B é sonoro. Então, ba, bebi, bobu, teria que ser Mi, Pi, para fazer cada uma da letra. E o som do U, o grego não tem o U com uma letra sozinha, precisa juntar o ômicron e o Y. Então, para escrever Bu, eu tenho que ter 4 letras, o Mi, o Pi, o ômicron e o Y. O gama, ele tem o valor do G, mas assim como acontece com o G antes das vogais anteriores, o E e o I, ele precisa do U para fazer G, Gi. Então, o grego, o som do gama antes do epsilon e antes do iota, ou antes do som do E e antes do som do I, né, no caso ali que eu coloquei como exemplo, é o gama Y. Ele fica com o som de J. Então, se eu quiser a palavra alemão em grego, germanicos, tá? Ier, né? Ie. E mulher, gineca. E ginecologia, ginecologia, tá? Com o som de I, esse J, com J-I, yi. É um G mais suave um pouco do que o nosso G, ginecologia. Quanto às outras vogais, é normal. Então, gato, gosto, tá? Mesma coisa. Bom. Delta. O delta não tem correspondente em português, ele tem o som do TH do inglês, o TH sonoro. Então, vis, delta, tá? Tem que colocar a língua, tem que mostrar a língua entre os dentes, né? Delta. Depois o epsilon, tá? Que é o som do E normal, E em elefante, em hélice. Zeta, o som de Z, em zebra, azar. Ita, aqui eu já faço uma ressalva, porque o grego antigo, o ita, tem o som de E, então se diz eta. Em grego moderno, ele tem o som de I em igreja, em fis, em síntese, sempre o som de I. O theta também não tem correspondente em português, ele corresponde ao TH mudo do inglês. Então, thing. Tá? Assim como
o delta, que é sonoro, delta, o theta também tem que mostrar a língua, né? Tem que ser, tem que ter esse som do TH do inglês. Thing, só que dessa vez mudo. Iota, iota, assim como ita, ele tem o mesmo valor do i em português, em igreja, fiz, síntese, tá? Assim como ita. No grego antigo, essas letras se diferenciavam, o som dessas letras era diferente, no grego moderno, não. Isso é uma complicação para a gente, porque nós temos que pronunciar, temos que diferenciar, nós temos que decorar quando se escreve com uma letra e quando se escreve com outra. Isso é puramente mnemônico, tem que guardar mesmo. Cada palavra a gente tem que guardar como que é a escrita. Capa, o capa tem o som do C em casa. Lambda, lambda tem o som de L em laranja, em calar. Tá? Em português, o L, em final de palavras, passa a ter o som de U. Em grego, o lambda não acontece em final de palavra. Se ele está escrito em final de palavra, é porque a palavra é estrangeira. Daí tem que ser pronunciada como é pronunciada na língua de origem da palavra. Tá? Mas não é comum o lambda em final de palavra. Mi, o mi tem o som de M em mulher, em comum. Mi tem o som de N, de navio, cantar, caneca, só que o ni-taf passa a ter o valor de D. Então, cantar acabaria sendo candar, se fosse escrita em grego. E tem que ter cuidado, porque o ni tem essa forma de V, né? Só que é sempre lida com o valor do N em português. Essa é uma palavra do vocabulário português escrita com letras gregas. Tá? É uma palavra, assim, aí tem a dizer a respeito, que então acontece esse V, como acabei de dizer, é o ni. Procurem identificar que palavra seria essa, tá? Já para se acostumarem com a forma da grafia grega. Deixa eu ver aqui. Palavras com mais de uma sílaba sempre recebem acento. Então, mesmo que em português não tenha acento, em grego terá acento. No caso, vai ficar muito fácil se vocês pensarem nessa palavra. Está escrita com capitulares, quer dizer, o vocabulário com a escrita com letras maiúsculas, né, capitulares. Para o grego nativo, isso é muito fácil, ele identifica com muita facilidade quando é a sílaba tônica. Para nós que não conhecemos tanto o vocabulário, quer dizer, para quem está aprendendo a escrever grego, isso é um grande problema. É muito difícil, por exemplo, ler manchetes de jornais, porque as palavras gregas escritas com as capitulares não são acentuadas. Então, a gente pena um pouquinho até conseguir ler com naturalidade as palavras que não são acentuadas. No caso, aqui, a palavra caneca, tá? do português. Caneca em português, está escrita com caracteres gregos apenas para a gente praticar o idioma. O xi, KS, tem sempre o som de KS, como em táxi. E aqui é representada como X, tá? Mas o X, não o X em xícara, é o X em táxi, tá? Com o som do KS. Xi, é sempre com esses dois sons, KS. Ômicron, então tem o valor do O em ovo, em órgão, e tem o valor do P em Paulo, em padaria, Rho.
Aqui eu coloquei como exemplo a palavra rato e corpo. Rato vai ser, se eu pronunciar rato, assim com o R gutural, o R da garganta, ele passa a ser o ri, tá? Ele tem que ser rato com o R que a gente pronuncia na língua, rato, corpo. Nunca vai ser o R como o R caipira nosso, que a gente diz R retroflexo, corpo, o corpo que a gente faz, esse R que também existe em inglês, em grego não existe. Corpo não tem em grego, tá? É sempre o ro é pronunciado como esse da língua, rato, corpo, tá? Sigma. O sigma tem 3 formas, tá? 2 formas minúsculas e uma forma maiúscula. O sigma, esse da bolinha ali com o tracinho sigma fechado, é o do início e do meio de palavras. E o sigma, mais parecido com o S, é o sigma do fim de palavras. Tem o valor do S em sapo, em caçar, mas não tem o sigma não passa a ter o valor de Z como acontece em português, em casa, ou então em asa. Em português, a gente tem esse fenômeno, né, de vogal, sigma vogal, vogal, S vogal, ele passa a ter o som de Z. A gente diz que é o S intervocálico. No o sigma não acontece isso. Então, escrever caça vai ser sempre caça. Então, caça e não casa. Tá? Outra língua, outra letra, taf. E aqui tem o fenômeno do Y com o som de F. O taf tem o som de T, em tatu. Tá? O mesmo valor do T da língua portuguesa. Algumas palavras aqui para a gente praticar, tá? Então, palavras do vocabulário português escritas com letras gregas, só para a gente guardar o vocabulário. Então, essa primeira palavra tem o ro, que tem a forma do P. Não pode ser confundida. A palavra é trono. O ni tem a forma do V. Então, trono. Tá? A segunda palavra, o sigma, ômicron, pi, alfa, então, sopa. Tá? E sempre assim, tem que receber o acento, porque palavras com mais de uma sílaba, eles têm que indicar onde que está a sílaba tônica. Esse acento é só para indicar a sílaba tônica. A terceira palavra é o nome próprio, tá? Carla. Y, o Y tem o som de I, como igreja, fiz, síntese, e aqui mais uma vez eu vou repetir, né? O mesmo som de I que tem a palavra, que tem a letra iota, o mesmo som de I que tem a palavra ita. Isso para a gente é complicado, porque nós temos que guardar, mais uma vez, né? Nós temos que memorizar qual é a grafia, qual é a ortografia da palavra. Então, Y, iota, ita. Só que o Y tem também o som de F e o som de V. Então, F em Efharisto, o som de V em Paraskevi. Efharisto é obrigado em grego. Paraskevi é sexta-feira. Tá? Quer dizer, a preparação, né? Ali tem um valor religioso. Paraskevi está relacionado com a religião ortodoxa praticada pelos gregos. Os gregos não são católicos, eles são ortodoxos. É uma religião aparentada com o catolicismo, só que tem diferenças significativas. Então, paraskevi, sexta-feira, uma palavra relacionada com a religião. Ah, os dias da semana gregos são parecidos com o do português, são números. Então, Teftera, Triti, Tetarti, Pempti, Paraskevi, Sábado, Kiriaki.
Tá? Então, são mais os números, né? Parece que via sexta-feira. E ali, voltando aqui para o vocabulário que a gente está dizendo, para o alfabeto, tu elenicou alfabeto, então o Y passa a ter o som de V. Existe regra para isso, não é aleatório. Só que explicar essa regra teria que ter um vídeo muito maior do que esse só para explicar o Y. Então, eu recomendo que se aprenda a diferença quando é F, quando é o V, com o uso. Conforme a gente vai estudando o idioma, a gente vai aprendendo. Tá? Y, Fi, o Fi tem o som do F em faca, em disfarçar. Ri, aqui, tá, como eu disse lá atrás, se eu disser rato, é o ri, tá, o som do ri. Se eu disser rato, é o som do ro. O ri tem o som do R em carro, é o R gutural, o R que a gente produz na garganta. Psi é psicologia, tá? Então, normalmente as palavras que têm esse PS em português são palavras derivadas do alfabeto grego, são palavras originadas do vocabulário grego, muitas delas em português. Psi. Por fim, ômega. Ômega tem o som do O em ovo, em órgão, que é o mesmo O de ômicron. No grego antigo havia uma diferenciação. A palavra mega significa grande e micron significa pequeno. Então, ômega é o grande, ômicron é o pequeno. Modernamente não há diferença, e são palavras também que se prestam a confusão. A gente tem que decorar quando a palavra é escrita com ômega e quando é escrita com ômicron. Algumas palavras em português escritas com o alfabeto grego. Essa primeira, então, lembrando que o vita tem o som de V e não de B, Nitaf tem o som de D. Aqui vai ficar com o som de NDA, né? ND. Então, a primeira palavra, Evandro. Tá? A segunda palavra, copo, né? O pi com o som do P, né? E o K com o som do C. Então, copo. Em seguida, o LI, em grego e em português, o LI, quando são átomos, quer dizer, quando a sílaba tônica é outra sílaba, ele passa a ter o som do LH. Então, a palavra ali, essa terceira palavra, família, né, parece que está escrita com LH, né, família, em vez de lia, família. Tá? A outra palavra, essa daqui, vocês conseguem identificar também, tem que lembrar mais uma vez, o Rô, tem o som do R e não do P, ele tem a forma do P, eles confundem com o P, tá? Então, essa primeira palavra, o L-I, é o lambda, iota, vai ter o som do LH. Então, aparelho, tá? O acento na sílaba tônica, aparelho. A outra palavra que, lembrando que o Vita tem o som de V, essas duas últimas palavras são palavras do alfabeto grego relacionadas ao Brasil. Então, Brasil, em grego, se escreve Brasilia. Tá? E aí, o lambda, iota, né, o li acentuado passa a ter o som de li mesmo. Então, Brasilia. Tá? E embaixo, mi, pi, ro, alfa, bra. Então, Brasília. Tá? Então, é a capital do Brasil. Então, Brasília, o Brasil é Brasilia e Brasília é Brasília mesmo. O mesmo som.
Aqui são palavras um pouco complicadas, né? Porque o alfabeto grego não tem a letra J e nem a letra U. Então, se eu quiser escrever Juliana, eu tenho que escrever o Taf Zita. O U fica sendo Ômicron Y. Então, Tsu. Tsuliana. Em grego, uma pronúncia de Juliana com sotaque grego seria Tsuliana. O segundo nome, é um nome também que não é dos mais comuns em português, né? Bom, mas é um nome da língua que é frequente em português. Então, Suraci, Juraci, né? Seria também essa a grafia da palavra, né? A Juraci, com Taf, Zeta, Ômicron, Y. Meu nome, Nicolas, tá? Aqui o o modo nominativo, Nicolas, o modo vocativo seria Nicola. Tá? Isso, para um outro vídeo, eu explico o que são os casos gramaticais em grego. E aqui, nome de deuses em grego. Né? Então, lembrando que o Y tem o som de F e o som de V. Então, Zeus, em grego, se pronuncia Zephs. Zephs. Delta não tem correspondente em português, né? Parece o TH do inglês. Então, Afrodite e depois Afinas. Tá? E com o mesmo TH também, o Afrodite é o TH sonoro, Afinas, o TH mudo. Por fim, o alfabeto manuscrito. Então, alfa, vita, gama, delta. Para fazer esse alfabeto, pode fazer copiando mesmo as letras que o computador oferece, né? Então, o alfa, o vita, gama, delta pode ser copiando. Tem alguma diferença, alguma pequena diferença. No caso do zeta, o zeta é mais significativo, né? Ele parece com o J que a gente aprende com o uso dos cadernos de caligrafia lá do ensino fundamental, ou da pré-escola. Né? Epsilon, zeta, ita, fita. Não é comum a língua grega grudar as palavras, tá? Juntar, fazer, nós dizemos, o manuscrito deles, que é, esqueci o nome que se dá, fazia as letras todas juntas. Ele acaba ficando separadinho assim mesmo. Iota, kappa, lambda, mi, ni, si. Si tem essa forma esquisitona também. A gente demora um pouco para pegar o jeito dessa escrita. Existem outras variações, outras maneiras de escrever, às vezes escrever, tem algumas letras que têm variações, o xi, o pi, por exemplo, tem mais de uma forma. A gente pode pensar também que isso acontece também em português, com o S, como o T, a gente aprende de um jeito, depois temos de... A gente vai... São letras que mudam ao longo da nossa vida, né? Da vida estudantil. Rho, sigma, taf, y, fi, ri, psi, ômega. E aqui termino a apresentação do vocabulário do alfabeto grego. Tá? Então, para um outro vídeo, num outro vídeo a gente discute mais um pouco de vocabulário grego, casos gramaticais, que acaba sendo significativo, que é uma diferença grande do grego para o português, porque português não tem casos gramaticais. Enfim, espero não demorar muito para gravar esse próximo vídeo. Vou interromper a gravação.
E agradeço a atenção de vocês. Curtam o vídeo se gostaram.